Então, pessoal, deixa eu dizer como isso começou, né? Trazendo sobre resistência terapêutica. Todo mundo vive isso, eu tenho certeza que todo mundo que atende, que está aqui agora, vive um pouco dessa resistência, né? Então, tem pacientes resistentes, pacientes não aderentes, né, Penha? Mas a gente não encontra muita literatura, não encontrava muita literatura. E nas faculdades, tanto na UNP como na época que eu estava na UniRN, era um comentário muito comum de que se tinha muitos pacientes resistentes e não sabia o que se fazer. E aí a gente ia meio que na tentativa e erro, na grande maioria das vezes. Até que a gente começou realmente a buscar literatura, né? Então, a partir de 2017, eu comecei a procurar literatura, que eu até vou mostrar algumas aqui para vocês. E aí eu venho estudando desde então sobre esse processo de resistência, como é que ele ocorre, ok? Então, para quem não me conhece ainda, uma breve apresentação, tá? Sou o doutor Diego Gonçalves, sou doutor em psicobiologia, terapeuta cognitivo-comportamental, discípulo da professora Neuciane Gomes, né, a minha mestra, que me ensinou muito do que eu sei, tá? Professor dos cursos de graduação e pós-graduação de psicologia. Atualmente eu estou como coordenador do mestrado de psicologia da UNP. Sou eu, juntamente com minha sócia, Aline, proprietária da Meta Cognitiva, e, acima de tudo, eu sou um entusiasta de inovação em psicologia. A gente está sempre estudando sobre inovação, sobre como criar coisas, e como fazer essa vinculação com a psicologia, e olha, é um mundo à parte, viu? É um mundo à parte que depois a gente tem que pensar em outra palestra falando sobre isso, apesar de eu já ter feito uma, né? Em 2016 eu acho que eu tinha feito uma sobre isso, falando sobre isso, e tem mais coisa para poder falar sobre inovação em psicologia também. Tá? Então, por que falar sobre resistência terapêutica? Primeiro foi essa quantidade enorme de profissionais que relatam sobre esse processo de resistência, mas que tem uma certa dificuldade de encontrar literatura. Então, a gente encontra, o pessoal da psicanálise, basicamente, a psicanálise é uma terapia de resistência, né? Tudo na psicanálise é focado e relacionado com o processo de resistência. Na TCC, não. A gente é uma terapia de resolução de problemas, a gente está focado muito no processo de questionamento, mudança de padrões mentais, esquemas e resolução de problemas do paciente, mas o tempo todo a gente está lidando com pacientes resistentes. E diz Ellis que todo paciente é resistente em algum grau. Ellis fala isso. E Ellis é o grande nome da resistência terapêutica, né? Infelizmente, ele tem pouquíssimos livros traduzidos para o português. Então, tem bem poucos livros. Então, até a literatura de Ellis, que eu fui procurar, eu só encontrei em inglês, eu vou mostrar um pouco para vocês também. Tá? Robert Leahy, ele fala que 40% dos pacientes abandonam ou terminam precocemente o processo terapêutico. E a gente sente isso na prática, né? A quantidade de pacientes que saem prematuramente do processo terapêutico. A gente sabe que aquele paciente, ele precisaria ficar mais tempo. Tem uma frase também do Leahy que ele fala que existe uma diferença entre se sentir melhor e melhorar, e o paciente, quando ele se sente melhor, ele acha que já está apto a sair da terapia. Sabemos nós que tempos depois esse mesmo paciente volta porque não conseguiu fazer a mudança dos esquemas, no caso. E 30% dos pacientes não apresentam melhora, né? São pacientes que têm um grau de resistência maior, são pacientes não aderentes, são pacientes que, de fato, a gente não vê nenhum tipo de melhora em relação a quando a gente fala da evolução clínica, né, em processo de evolução clínica. Tá? Mas a TCC fala sobre resistência terapêutica? Fala, e fala muito sobre resistência terapêutica. E nós temos alguns livros em português. Agora, a maioria dos livros de resistência terapêutica, eles foram editar, as editoras deles foram editoras muito que fizeram poucas edições, entendeu? Por isso que a gente não vê tanto, tá? Então, aqui é um artigo, eu posso depois estar disponibilizando para vocês esse artigo científico. Temos aqui o Poder Integrador da Terapia Cognitiva, que eu suponho que alguns profissionais aqui conhecem, mas é um livro que foi publicado em 2003 e teve uma edição em português, e você não encontra mais esse livro, então você encontra PDFs bem ruins, na verdade, tá? Mas existem, dá para encontrar. Temos também o Superando a Resistência em Terapia Cognitiva, que é um livro muito denso, não é fácil ler ele, porque ele vai falar sobre os processos de dimensões de resistência, e entender de dimensão de resistência leva um tempinho para você digerir. Tem o Overcome Resistance, do Albert Ellis, que é uma obra de arte do meu ponto de vista. É um livro à parte, tá? É um livro maravilhoso,
sobre resistência terapêutica. O Ellis, olha, eu fiquei apaixonado por ele, com o que ele traz. Tem coisas que é bem diferente do Beck, né? Ele tem mais um molejo. Se eu fosse comparar com a dança, eu diria que o Ellis é uma valsa e o Beck é um samba. Tá? Gostou, Sandra? Fala aí, Sandra. Tá? O Beck é um samba, ele tem um traquejo no atendimento clínico que, de fato, é muito bacana. E o Beck era médico, né? O Beck era um pesquisador, o Beck era um cientista. E, por conta disso existe uma diferença, aquela diferença da sistematização mesmo, da proposta do Beck, com a proposta do Ellis, que era um psicólogo. Inclusive, deixa eu fazer aqui uma pergunta. Vocês sabem por que Ellis se tornou psicólogo? Vocês têm ideia? Como é que surgiu isso? E qual a prática clínica dele? Tem ideia, Penha? Sandra? Pode abrir os microfones. Juliana, tem ideia? Que tinha problemas de relacionamento. Ele era um cara muito tímido, Sandra. Muito tímido. E quando ele tinha 19 anos de idade, ele resolveu fazer o seguinte. Ele disse, como eu sou muito tímido e nunca namorei, tá? Eu vou para uma praça e vou tentar falar com a maior quantidade de meninas que eu puder. E ele falou com 130 mulheres. E aí ele descobriu a teoria dele. Aí pronto, a partir daí ele começou a se interessar pela psicologia. Mas antes de fazer psicologia, ele ainda fez administração e contabilidade. Ele fez os 2 cursos e só nos anos 40 que ele foi fazer psicologia. Entendeu? E aí ele se tornou a grande referência de sexualidade e terapia de casal, que era a grande prática terapêutica de Ellis, né? Então ele falava muito, tanto que tem aí sim, em português, quando você pega livros sobre terapia de casal, aí você encontra muito a literatura do Ellis, né? Ou sexualidade, você encontra muito a literatura do Ellis. E tem um livro, Terapia Cognitiva para Desafios Clínicos, da Judith Beck, que aí ela já mantém mais aquela estrutura mesmo do Beck, tal, é uma lógica já bem semelhante à estrutura do Beck. De todos esses livros, no meu ponto de vista, a referência e o melhor é o Overcome Resistência. O problema é que é em inglês, ele não tem em português, né? Mas é um livro realmente muito bom mesmo. Quem puder ler, vale a pena, tá? Ainda bem que temos aí o Google Tradutor, que nos ajuda bastante também, certo? E temos aqui 4 grandes expoentes da resistência terapêutica, tá? Ellis, Beck. Beck fala de resistência. No Poder Integrador, ele fala muito brevemente, mas ele já cita a resistência. E no livro Poder Integrador, ele também faz todo um apanhado muito aprofundado e denso do que é a TCC. Inclusive mostrando que os próprios terapeutas cognitivos, às vezes, eles têm uma visão distorcida da TCC. A TCC é extremamente aprofundada. Quem leu o Poder Integrador, só basta ler o primeiro capítulo do Poder Integrador, você vê a densidade da terapia cognitiva, né? Inclusive com níveis cognitivos também, aquela coisa do pré-consciente, consciente e metacognição, que ele fala bastante, que ele fala lá, né? Os 10 axiomas da terapia cognitiva também. Então, é um texto bem denso. Temos aqui, no canto, o Robert Leahy. E esse sujeito aqui, tá, que não está tão jovem assim, nos dias de hoje, é o David Burns. E o David Burns, lá nos Estados Unidos, ele é uma referência em resistência terapêutica. Ele é um grande nome da resistência. E nesse livro, Feeling Good, ele traz 25 motivos para você não fazer o dever de casa. Então ele fala sobre os 25 motivos para não fazer o dever de casa, que eu não vou falar hoje aqui, fica para um outro momento, mas é uma referência de resistência. Então nós temos na TCC alguns nomes muito importantes, ainda tem outros artigos, Newman, tem outras pessoas, tem vários nomes de resistência, e eu passei 2 anos lendo, né, a obra desse pessoal. Como eu disse, é uma literatura muito densa, é uma literatura relativamente pesada, e por isso justifica o tempo também, né, dessa literatura, tá? Então vamos começar para valer. O processo terapêutico. E tem aí, e aí eu vou colocar assim, uma proposta, né, algumas propostas que esses autores fazem de como lidar com pacientes resistentes, ok? Beck, no Poder Integrador, ele diz o seguinte, que o processo terapêutico é um processo de comunicação comum, é uma troca de informações entre 2 pessoas, simples assim, tá? Mas claro que nós sabemos que nessa troca de informação tem muita coisa, aí você tem um fim, tem um objetivo específico, né? E essa troca, ele tem um direcionamento, é uma díade com um direcionamento para poder você conseguir melhorar a vida do seu paciente, da qualidade de vida e fazer as modificações
dos padrões de crença, sabendo que isso acontece com a gente também. Nós mudamos nossas crenças também em função do processo terapêutico, certo? Então, é uma via de mão dupla. E tudo vai bem até que o terapeuta toque em algum ponto de sensibilidade do paciente, de maneira consciente ou inconsciente, ou velhas crenças são ativadas durante o processo. Então, você toca lá, né? Você fala alguma coisa, hoje mesmo aconteceu comigo, claro, não vou entrar na história, mas que eu falei uma coisa e aquilo tocou numa crença da paciente, ela veio me contar depois, por WhatsApp, as memórias que ela teve por conta de uma coisa que eu falei que fez ela se sentir mal. Só para você ter uma ideia. E eu nem me dei conta, foi uma técnica qualquer da terapia cognitiva que eu utilizei e foi o suficiente para poder incomodar, tá? Então foi inconsciente, não tive esse fim, mas incomodou. Então, diante do contexto, é comum o paciente ter condutas evitativas, hostis, manipuladoras, ele pode ter esse tipo de conduta quando incomoda. E nós temos esse senso de proteção, a gente quer se defender, né? E isso vai para a psicobiologia, para a psicologia evolucionista mesmo. Se você for pegar os princípios da psicologia evolucionista, a base é a sobrevivência e o bem-estar. Então, a gente realmente vai procurar essa satisfação em algum grau, tá? E o Beck, inclusive, no Poder Integrador, ele faz muito essa relação com a evolução, né? Ele fala bastante sobre isso também, tá? E dois grandes motivos para continuar falando de resistência terapêutica. Temos pacientes não aderentes e temos terapeutas reclamões. Tá? Ou ninguém aqui reclamou de seus pacientes? Que seus pacientes não aderem ao processo, ou que reclamam de tudo, ou que se vitimizam, ou que não querem mudar, não querem melhorar. Né? Então, é muito comum a gente entrar nesse processo de reclamação. Tá, mas isso muda o quê? O que é que isso ajuda, de fato, o seu paciente? Entendeu? A gente vira um grande ciclo de reclamação, porque do outro lado o paciente deve estar reclamando também. Esse terapeuta que não valida as minhas informações e tal, e tal. Então ele deve entrar nesse processo também. Então vira um grande ciclo de reclamação. Do lado dos pacientes não aderentes, nós temos aí uma série de padrões comportamentais que começam a se desenvolver. Eles chegam atrasados, eles não comparecem à terapia, eles fogem da temática da agenda, eles criam agenda oculta, não sei se já ouviram falar sobre isso, mas existe uma coisa, chamada agenda oculta. O que é agenda oculta? É quando o paciente ele tem uma agenda, ele tem uma condição específica que ele quer falar, melhorar, mas ele não traz para a terapia, certo? O terapeuta tem quase que descobrir isso. Eu acho que alguns de vocês já devem ter visto isso na prática, não é isso? Desvalorizam o terapeuta, eu mesmo já fui chamado de idiota, de ridículo, que não prestava para nada, tá? Mas em condições onde o paciente passou 3 anos indo para terapia semanalmente sem atrasar 1 minuto, tá? E mesmo assim, existia muita desvalorização. São hostis, são sexualmente provocantes, então tudo isso é a linha, né, o que acontece com os pacientes não aderentes. Ok? Do outro lado, temos os psicólogos reclamões. Reclamam que os pacientes não melhoram, sentem hostilidade por seus pacientes e não fazem nada quanto a isso, não estabelecem um bom rapport, apresentam dificuldades em cobrar os pacientes, apresentam dificuldades em colocar limite nos pacientes, quando o paciente passa do limite, e apresentam dificuldades de interromper os pacientes. Então, são manifestações comportamentais que surgem quando acontece o processo de resistência, de modo geral. Então, pode acontecer de ambos os lados, pode acontecer por parte do paciente, que é o que a gente tipicamente fala, na condição de quem está analisando, a gente vê muito de maneira unidirecional, nós estamos analisando o paciente, então ele é resistente, mas isso acontece com a gente também, tá? Inclusive, emoções negativas diante desse processo é muito comum. É muito comum a gente estar com o paciente e a gente ter algumas sensações desagradáveis. Eu vou trazer só um conceito que eu nem botei nos slides, mas é um conceito de resistência muito bacana, que é de estilos linguísticos. Estilos linguísticos específicos, alguns estilos linguísticos específicos causam incômodo em nós. Entendeu? Causam incômodo nos terapeutas. Exemplo, o paciente ultramonossilábico. Tudo bem? Tudo. Como é que você vai? Legal. Como é que foi a semana? Foi boa. Foi para onde? Praia. Fez o quê? Andei. Então,
esse paciente, ele costuma causar um certo desconforto. Assim como o paciente verborrágico, acontece algo muito semelhante. Aquele paciente que você quer intervir, você não consegue fazer intervenção, né? É difícil fazer intervenção desse paciente. Então, geralmente isso incomoda, esse perfil de paciente acaba incomodando também. Todo mundo concorda com isso? Bote aí no chatzinho. E concorda. Sandra disse que concorda, Paula também. Tá? Então a gente vive nesse processo, né? A gente vive nessa condição específica. Então, o que é realmente resistência? Temos algumas definições específicas, tá? É a oposição a qualquer procedimento psicoterápico, ou seja, o terapeuta, ele dá o comando, ele diz o que é que precisa ser realizado para que o paciente consiga melhorar, né, em qualidade de vida, consiga realmente fazer para poder ele conseguir mudar os pensamentos e as crenças dele, tá? E ele não muda, ele não entra no processo. Ou discordância ou falta de progresso na terapia derivado da tentativa de afirmar esquemas pessoais, evitar perdas posteriores e defender-se de si mesmo ou dos seus padrões. Então, a gente tem duas condições básicas aonde o processo de resistência acontece. Eu vou destrinchar isso daqui a pouco, mas tem duas condições básicas, ok? Quando você quer a confirmação das suas crenças, então, eu preciso dessa confirmação, eu quero realmente a validação desse pensamento, ou quando eu quero me defender, eu não quero sentir aquele desconforto, né? E aí a baixa tolerância à frustração é um ponto importante desse processo, que precisa ser muito trabalhado para que o paciente ele consiga lidar com a resistência, ou talvez até frustrar, dependendo do paciente, dependendo da condição dele. Às vezes, quebrar a resistência terapêutica implica numa mudança de estilo que eu vou falar lá no final. E nessa mudança de estilo, às vezes a gente frustra o paciente. No finalzinho eu falo um pouco mais sobre isso. Coisa que é difícil, né? Os psicólogos têm muita dificuldade nesse processo de frustrar os pacientes, tá? Então, o que é realmente resistência, né? Então, compreende-se como uma condição no qual o paciente está tentando proteger-se de danos subsequentes, de desapontamentos, de críticas, ou que procuram são resultados desejados, validação, legitimação, sanção moral pelo terapeuta, tá? Quando o paciente ele vai para a terapia, ele cria uma expectativa. Eu uso muita metáfora para falar sobre isso, da metáfora da viagem. Quando a gente vai viajar, tá? Quando a Aline quer viajar, ela pensa logo como é que ela cria na cabeça dela toda uma história de como é que a coisa vai ser. É porque eu não gosto muito de viajar. A Luciana já brigou muito comigo por conta disso, mas eu não gosto muito não. Mas aí ela cria, né, como é que vai ser, para onde vai e tal, e cria toda uma expectativa. Chega lá, por exemplo, a coisa não é exatamente como ela imaginava. Ela imaginou. Algumas coisas que ela imaginou são reais, outras não. Tá? E quando ela chega no canto e não é como ela imaginou, ela entra no processo de frustração. Isso começa a frustrar e começa a incomodar. Ok? Na terapia acontece algo muito parecido. Ela cria uma expectativa. Então, assim, você tem um imaginário. Sei lá, eu vou sentar num divã, por exemplo, ou eu vou... O problema, o Geraldo está dizendo que o problema não é eu viajar, é gastar, Geraldo? Essa é a minha expectativa, e é por isso que eu sou resistente à viagem, sabe? Uhum. Entendeu, Luciana? Agora, eu fico pensando no gasto, quanto vai gastar, e gera resistência. E brincadeiras à parte, com isso, em terapia às vezes acontece algo muito semelhante. Ou ele cria uma expectativa muito elevada que não vai se cumprir, ou ele cria uma expectativa negativa. Então, quando você pega... por exemplo, pacientes adolescentes, a expectativa geralmente é ruim. Geralmente é ruim. Ele espera um profissional, um cara chato, que vai fazer coisas que ele não está habituado, e aí ele tem uma certa resistência. Então, ou seja, esse processo imaginativo, ele está diretamente envolvido com o processo de resistência. Eu estou tentando evitar desconforto, eu estou tentando evitar me expor, e assim por diante. Isso é resistência, tá? Leary fala bastante sobre isso, e sobre esse processo. Ok? A literatura, no entanto, atual, ela não gosta do termo resistência terapêutica. Ela prefere o termo ruptura de aliança terapêutica. Por quê? Porque quando a gente fala de resistência, eu estou falando desse processo unidirecionado. É o terapeuta avaliando o paciente, julgando o paciente como resistente. E Ellis fala que o processo é dúbio, ele acontece de ambos os lados.
como eu já disse, tanto o paciente pode apresentar resistência, como o terapeuta também pode apresentar. Ambos podem apresentar. Então, como ambos podem apresentar resistência, tá? Eles trocaram o termo para ruptura de aliança, ok? É um termo mais moderno e mais aceito na atualidade, apesar de o termo resistência ser bastante utilizado. Entra numa coisa muito parecida com transtorno de personalidade antissocial e psicopata. Todo mundo continua usando o termo psicopata, tá? E vamos convir, tá? Eu estava dizendo que a coisa acontece unidirecional, acontece tanto do paciente para o terapeuta, como do terapeuta para o paciente. E vamos convir, às vezes, os psicólogos apresentam sentimentos incondizentes com a evolução clínica do paciente. Exemplo, raiva. Exemplo, frustração, ou tédio, ou qualquer coisa do tipo. Na condição de ser humano, o paciente ele faz ativação de crenças e sentimentos em nós, certo? Então, como é, por exemplo, que você se sente quando o paciente diz que o seu trabalho é ruim, ou que você é um idiota, ou que você não está ajudando ele? Entendeu? Então, como é isso? Eu fiz uma supervisão um tempo atrás e o psicólogo estava possesso, porque o tempo todo o paciente ele estava dizendo que eu estou vindo aqui, mas você não me ajuda, você não faz nada por mim, e ele se desdobrando para poder ajudar, e o paciente fazendo isso, né? Ou num processo de manipulação do terapeuta, ou realmente desvalorizando a conduta do terapeuta, mas tem um fim, tem uma função. Isso o paciente nem sempre se dá conta, mas tem uma funçãozinha ali por trás, que aí o terapeuta, um pouquinho mais experiente, ele vai procurar e vai acabar achando, né? E lidar com resistência, às vezes, é muito tentativa e erro mesmo, porque existe muito um joguinho, muitas vezes por parte do paciente, que apresenta uma postura um pouco mais resistente, entendeu? E aí a gente precisa aprender a lidar um pouco com o paciente que apresenta essa postura, tá? Mas o terapeuta que também está apresentando esse tipo de sentimento, ele precisa dar uma olhadinha para o que está acontecendo. Por que desse sentimento? Por que ele está se sentindo desconfortável? Por que ele está com raiva? Por que ele está entediado? Isso diz mais do seu paciente ou diz mais de você? Então é importante você avaliar e analisar. É uma pergunta muito relevante, tá? Às vezes, pode ser realmente um problema seu. Você está tendo algumas dificuldades aí, e você precisa realmente modificar esquemas, dar uma olhadinha quais são os padrões emocionais que você está tendo. Outras vezes é o perfil do paciente que acaba gerando isso você, como o exemplo lá dos estilos linguísticos, né, que acaba gerando desconforto, e esse desconforto que acontece comigo, de repente acontece no meio social. Bom, e que posturas espera-se de um TCCista? Então, a gente fala muito de uma postura geral, né? Eu vou adiantar aqui um assunto. Existe uma coisa chamada estilos linguísticos. O estilo linguístico são maneiras que você adota para poder você conduzir o processo terapêutico. A gente, tipicamente, no TCC, a gente fala de dois, tá? A gente fala de empatia e psicoeducação, ok? Ou acolhimento mesmo, falando de uma maneira um pouco mais geral, tá? Então, a gente espera um psicólogo caloroso, colaborativo, e vários estudos mostram que pacientes e terapeutas mais calorosos respondem melhor à terapia. E a relação terapêutica é um poderoso agente de mudança. Verdade? Verdade. Isso é verdadeiro. Mas funciona para todo mundo, pessoal? Podem responder no chat. Isso vale para todos, Sandra? Sandra já disse que não. Não vale para todo mundo. Inclusive, a humanista existencial, eu vou falar já de validação, a humanista existencial é a abordagem mais validante. Ela valida muito as posturas do seu paciente. E isso nem sempre é bom, né? Isso nem sempre é legal. Tem alguns autores que falam sobre isso. Ele fala que é como se cada abordagem escolhesse uma ferramenta. Então tá, peraí, eu sou só martelo, aí o outro é só alicate, o outro é só serrote. Quando, na verdade, Beck fala isso no Poder Integrador, a gente pode usar todas as ferramentas. A gente pode aprender a usar todas as ferramentas. A gente não precisa usar uma ferramenta só. E aí a gente adota essa postura de usar uma única ferramenta, usar algumas poucas ferramentas, né? E aí é quando ele fala, realmente, aí, Beck no Poder Integrador, ele fala um pouquinho de psicanálise, ele diz que a TCC é uma abordagem fenomenológica, Juliana, tá? Tô olhando aqui, Juliana, agora, diz que a TCC é uma abordagem fenomenológica, tá? Vai endoidar outro, né, Juliana, dizendo um negócio desse. Não, mas o Poder Integrador da terapia cognitiva é fantástico. Eu acredito que nós vamos abraçar todas. Exatamente. Mas eu sou maluca por isso, mas eu acredito.
Mas quando ele diz que é fenomenológica, ele diz que ele é diferente da comportamental, que vê muito o ambiente externo, a gente está vendo aí questões intrínsecas, nossa, né? Padrões mentais, por isso que é fenomenológica. Então, a TCC seria, sim, uma abordagem fenomenológica, tá? Diego, só dizendo, o fenômeno é o fenômeno idiosincrático, é de como você, como são os seus padrões, seus estímulos de emocionais, não é verdade? Isso é realmente a coisa mais rica que a gente tem em qualquer relação de psicoterapia, para meu entendimento. Não, mas é exatamente isso mesmo. E no Poder Integrador ele fala justamente sobre isso, né? Ele fala o quanto, na verdade, a TCC é vista como algo padronizado, mas, na verdade, ela é muito específica, entendeu? Ela é extremamente específica, a ponto de Beck dizer que não é para todo paciente que psicoeducação e testamento socrático funciona. A ponto dele falar isso. Olha só, peraí, são as duas principais ferramentas do TCC. Como é que eu digo que elas não funcionam para todo mundo? Entendeu? Ele fala que não é sempre que os pacientes, não é todo o perfil de paciente está preparado para poder lidar com o questionamento socrático ou dar respostas que, de fato, possam ajudar o processo terapêutico. Então, é algo que ele fala bastante, tá? E isso eu considero de extrema relevância. Também. Continuando sobre a relação terapêutica, então, na TCC, estabelecer adequadamente a aliança terapêutica é de extrema importância, eu tinha falado sobre isso, né? Para o bom andamento. Então, para isso, precisamos ser empáticos, respeitar o paciente, ser atencioso, cordial, demonstrar competência e mostrar que nós somos capazes de ajudar o paciente, mas essa regra não vale para todos os casos, certo? Tem casos que a gente precisa realmente fazer algumas adequações, que eu vou falar lá na frente, tá? Então fazendo uma breve pausa aqui, quando a gente fala de resistência terapêutica, eu não estou dizendo para não usar a TCC, você vai continuar usando a TCC do mesmo jeito. Mas vai ter uma hora que você vai ter que parar, pensar, identificar o processo terapêutico, identificar o funcionamento do paciente, identificar a resistência, aí você vai ter que começar a adotar protocolos de resistência, tá? É isso que Ellis fala muito. Ele fala que aí, nesse momento, você tem que pensar e trabalhar com uma coisa chamada microcompetências terapêuticas, né? Aí tem outros autores que falam de microcompetências. Ele cita, mas tem outros que desenvolvem um pouco mais, tá certo? Então, formas de expressar a ruptura de aliança. Expressão excessiva de sentimentos negativos, atacando a competência do terapeuta, sarcasmo, desacordo com objetivos e tarefas, ressentimento em magoar o terapeuta, manobras evitativas, falta de responsividade, e assim por diante. Tudo isso são maneiras que eles têm de poder expressar a ruptura. Problemas da psicoterapia. Temos expectativas acerca dos nossos pacientes. Não temos expectativas? Ou não temos? Temos. Temos expectativas sim, pessoal. Nós temos expectativas quanto a pagamento, quanto a cumprir horário, quanto a ações colaborativas com o terapeuta, quanto a não ter atitudes hostis, né, evitar atitudes hostis, certo? Não fazer perguntas intrusivas sobre a vida do terapeuta, tá certo? E que queira, acima de tudo, evoluir, tá? Essas são as nossas expectativas sobre os pacientes. E eles não sabem que temos expectativas sobre eles, certo? Eles sabem que tem expectativas sobre o processo terapêutico, mas eles não sabem que nós temos expectativas sobre eles. Ou boa parte deles não sabe. E temos outro problema. A TCC é uma abordagem invalidante. E agora? O que significa dizer que a TCC é uma abordagem invalidante? Tá? Significa dizer que a nossa lógica é a lógica de questionar. E questionar incomoda. Eu vou mostrar já isso. Todo questionamento, ele é incômodo. Todo processo de mudança, ele é incômodo. E isso aumenta a resistência. Tá? Isso aumenta a resistência. Então, por ser invalidante, a TCC é uma abordagem que ela vai gerar resistência. Por exemplo, o marketing não existencial. Entendeu? Marketing não existencial. Então, quais abordagens são validantes? Eu botei em vermelho a humanista essencial para mostrar que é muito validante a humanista. E a psicanálise, ela entra naquele posto de neutralidade, que também gera muito incômodo, mas talvez um pouco menos que a TCC, porque a gente tem a postura empática, mas chega um momento que a gente, de fato, vai partir para poder mostrar as distorções cognitivas do paciente, né? E, posteriormente, a gente vai tentar fazer a modificação dessas distorções. Ok? Só voltar aqui os slides.
Mas é o preço de uma abordagem objetiva e focada em resolução de problemas. É o nosso preço. Entendeu? A gente tem uma série de vantagens com isso, tá? A gente consegue ajudar uma quantidade muito grande de pacientes, mas é interessante como há essa tendência, como a gente acaba gerando resistência pelo fato de ser invalidante. Todo mundo entendeu o que é esse ser invalidante? É claro para todo mundo, tá? Para ser validante, eu tenho que fazer o que Sandra acabou de fazer comigo, dizer isso, legal, bacana, isso é validante. Quando eu digo assim, não sei, ela já não está mais me validando, certo? E todos nós gostamos de validação, porque a gente gosta da confirmação de que nossos padrões estão corretos, são legais, são bacanas, e assim por diante. Então, todos nós gostamos muito disso. E é difícil ser invalidado, tá certo? Eu vou mostrar isso já já. Tá? Então, no que consiste essa ideia de que a TCC é invalidante? Na lógica de que estamos avisando aos pacientes que seus pensamentos estão, eu botei aspas, errados, porque eles entendem distorção, às vezes, dessa forma, tá? Dizer que há uma distorção, e eu já pensei numa maneira de quebrar isso, que eu vou falar agora para vocês, e tentando fazer correções nas cognições e emoções dos pacientes. Essa lógica nem todo paciente aceita. Deixa eu contar uma história sobre distorção cognitiva. Uma vez eu recebi uma paciente que ela era bem bacana, eu gostava dela, mas era bem engraçada e bem resistente. Tá? Eu não vou entrar muito na vida, mas vou pegar só o trecho para poder fazer referência. Com meia hora da primeira sessão, ela estava dizendo, ei, cadê? Não melhorei ainda não, né, TCC? Vamos lá, quero ficar boa, tá? Na terceira sessão, ela entendia um pouquinho, ela lia bastante, ela disse, TCC é joguinho do contente, é livro de Poliana. E aí eu disse assim, por quê? Ah, porque TCC é assim. Ah, hoje o dia tá lindo. Ah, hoje o dia tá maravilhoso. Isso é que é TCC. Aí eu disse, então TCC é joguinho do contente. Ela disse, é. Eu falei, qual é o seu jogo? Ela disse, eu não tenho jogo. Eu falei, todo mundo joga. Todo mundo tem jogo. Guarda essa maneira que eu acabei de falar, tá? Todo mundo tem jogo. Ela disse, tem não. Eu falei, tem sim. Ela disse, qual é o meu jogo? Eu disse, é o jogo do desespero. E ela disse, como é o jogo do desespero? É assim, você tem um probleminha desse tamanho, você fica logo desesperado. Ela parou, pensou, e disse, é mesmo. Eu jogo esse jogo. E desde então, eu criei uma nomenclatura muito pessoal das distorções cognitivas, chamando de joguinho da adivinhação, joguinho do desespero, joguinho da afirmação, da autoafirmação. Então, eu comecei a dar uns nomezinhos desse tipo. E, por incrível que pareça, isso diminuiu um pouco a resistência das pessoas. Eles aceitaram mais as distorções. Por quê? Porque eu não estou falando mais que está errado. Estou falando só que é um jogo. É uma maneira de viver. É uma forma de agir no mundo. E aí ajudou a quebrar um pouco da resistência. E desde então, eu uso esse termo. Eu vou fazendo adequações. Quando eu noto que o paciente ele tem um linguajar, uma postura um pouco mais rebuscada, eu uso a nomenclatura da distorção mesmo. Quando eu noto que é um paciente que tem mais dificuldade, aí eu uso esse termozinho. Diga, Sandra. Eu queria só dizer que esse aí é o exemplo que o Diego colocou de manejo da aplicação da técnica, da abordagem terapêutica ao sujeito que a gente está lidando, certo? Sim, então, sim. isso aqui é a arte, né? É a sensibilidade de fazer a psicoterapia, certo? É poder falar dentro, é falar a língua das terapias cognitivas comportamentais, mas com a acessibilidade àquele sujeito. Isso, certo? exatamente. Então, isso é muito importante, pessoal, quando se fala sobre o manejo psicoterápico, certo? É uma coisa importantíssima essa colocação que o Diego. Você viu que ele não saiu da TCC, mas ele falou uma língua em TCC que a moça pôde entender, certo? Sim. Então, é muito importante isso daí. É legal que só. Eu acho que é o manejo, né? Paula disse que já dá um baralho, só isso aí. Eu vou pensar nesse baralho, Paula, tá? Eu diria que era a criatividade aplicada. A Aline está dizendo que é a criatividade, como a Aline é a mulher da criatividade, ela está dizendo que é a criatividade aplicada. Neuciane fez aqui um comentário, deixa eu ler aqui o comentário do Neuciane. Sem dúvida, muitas vezes é bom não utilizarmos muitos termos técnicos, inclusive também corremos o risco da sessão se tornar uma aula. É verdade, Neuciane. E ser professor é um estilo terapêutico, tá, Neuciane? A gente vai ver um pouco sobre isso já já, tá certo? Vou voltar aqui os slides. Meu Deus, cadê os slides? Aqui. Então,
Além de tudo, muitos pacientes vão à terapia se queixar de demandas externas ou reclamar da vida. Simplesmente eles vão lá e ficam lá reclamando, tá? E quando você intervém no sentido de mudar a postura do paciente, ou os padrões de pensamento, ou crenças, o que é que acontece? Resistência. Eu não quero mudar, eu quero que o mundo mude, tá? E às vezes o paciente entra num processo de resistência aí. Exatamente por tudo isso que eu falei, que a TCC precisa de protocolos de quebra de resistência, certo? Vamos deixar... É uma nova terapia? De forma nenhuma. É uma terapia vinculada, né? São estratégias vinculadas, que a gente vai adequar dependendo das características da condição de resistência do meu paciente, né? Alguns pacientes são resistentes ao processo de mudança terapêutica, mesmo quando suas características de conduta são nitidamente desvantajosas. Então, é nítido que há desvantagem na conduta dele, mas mesmo assim, ele tem essa postura. E por que isso acontece? Por conta das formas de que o nosso cérebro processa informações. Entendeu? O nosso cérebro tem um modo de processamento, eu vou mostrar aqui 4 exemplos, eu vou citar aqui um exemplo, e vamos ver, e a gente vai entender um pouco esse processamento. Que não chega nem a ser uma distorção, às vezes. Todos nós temos em algum grau, tá certo? Então, razões gerais de resistência terapêutica: dificuldade de aceitar sentimentos desagradáveis, dificuldade de realizar tomadas de decisões, perda do senso de liberdade subjetiva, eu vou falar já sobre isso. E como isso acontece? Como é que acontece tudo isso? Aí nós temos que voltar um pouquinho para a psicologia social americana. Ele explica muito bem tudo isso. Então, eu vou explicar 4 conceitos aqui, tá? Deixa eu começar com teoria da autoverificação, ok? Se eu chegar para Paula e falar assim: Paula, olha, eu sei lá, você é uma pessoa muito séria, muito fechada, não sei, às vezes é até esquisita, tá? Paula, abre o microfone. O que é que você sente quando eu falo isso? Qual é a sensação, Paula? Não é boa, né? Eu fico Por quê? triste. Mas por que você fica triste? Porque eu chamei você de esquisita? Por quê? Não sei, Diego, porque não é o tipo de comentário que eu acho que uma pessoa gostaria de receber, né? Você é estranha, esquisita. Mas você é isso? Eu te conheço tem muito tempo. Você é assim, Paula? Jamais, Diego! Você é o oposto disso. Você sabe que você é o oposto. Por que mesmo assim incomoda? Por conta da teoria da autoverificação. É uma condição nossa, é uma característica humana. Todos nós nos incomodamos quando alguém chega e faz uma atribuição de característica que não diz com a própria imagem pessoal. Certo? Então, você tem uma imagem de Paula, você sabe, você tem uma ideia de quem é Paula. Quando alguém chega e diz alguma coisa de você que você não vê, isso estando correto ou estando errado, vai incomodar. Vai incomodar. Entendeu? E uma parte da resistência no processo terapêutico se dá por conta disso. Porque em terapia nós estamos fazendo isso, nós estamos o tempo todo mostrando características, algumas que você vê, e aí é ótimo, porque você aceita muito bem, mas outras que você não consegue ver, e aí vai incomodar. E aí você vai ter dificuldade de aceitar nesse momento. Entendeu? Então a gente tem que ter muito cuidado na maneira como a gente coloca, como a gente faz a colocação dessas características, tá? Baixa tolerância à frustração é um velho conhecido nosso. Todo mundo fala de baixa tolerância à frustração, né? Sentimento de impotência, tá? Uma resposta emocional que emerge quando certos desejos e expectativas não podem ser cumpridos. E aí a gente fica frustrado, porque a gente criou um desejo, a gente tem aqui uma ideia de como é que a coisa deveria acontecer, ela não acontece, a gente fica mal, ok? Reatância, outro termozinho da psicologia social. O que é reatância? Reatância é a perda do senso de liberdade, tá? É quando eu percebo que eu não tenho mais autonomia sobre aquilo que eu poderia fazer, ou aquilo que eu gostaria de fazer. E, às vezes, quando a gente instrui um paciente, dependendo do quadro clínico dele, eu gero reatância. Ele perde esse senso de liberdade. Por isso que pacientes borderline reagem, tem uma reação, quando, muitas vezes, o terapeuta ele dá um direcionamento, porque ele tem um grau de reatância muito alto. Entendeu? Você chega e fala para ele, olha, vamos fazer um procedimento assim, assim, assado, e aí ele entra em reatância, porque ele entende que você está tirando a liberdade dele, de tomar decisão. E isso incomoda. Certo? E aí a gente tem que ficar atento à reatância também. Quando a gente fala de resistência, reatância
É um ponto primordial. Quem fala de reatância também na TCC é Aaron Beck. Aaron Beck, no Poder Integrador, ele fala de reatância. No capítulo que fala de esquizofrenia, ele cita a reatância. E ele cita a reatância justamente como sendo a justificativa pelo qual pacientes que estão delirando têm dificuldade de abrir mão do delírio. É justamente em função da reatância. Tá? E dissonância cognitiva é o choque entre duas opções do processo de escolha. Você tem chocolate, quero comer chocolate, quero fazer dieta, quero os dois, choca, isso vai incomodar. Ah, eu quero ficar solteiro e poder sair na noite, ou quero continuar casado, porque é bom estar casado, isso fica chocando e causando sofrimento, tá? Então, tudo isso gera resistência. E, por exemplo, por conta da dissonância cognitiva, a gente demora muito a fazer escolhas. Ok? Então, esses aqui são processos normais, né? Temos também os esquemas do paciente. Esquemas de pacientes, ou padrões comportamentais de pacientes, que levam ao processo de resistência. Quando a gente fala nisso, não tem como não falar de transtorno de personalidade. Que a gente tem aí esquemas muito rígidos, tá? Que realmente a pessoa entra em tudo aquilo que eu falei agora há pouco. Reatância, né? A pessoa entra no processo de reatância, a teoria da autoverificação, e assim por diante, e aí ele entra em processo de resistência, tá? Então, esquemas de pacientes, esquemas rígidos, ou pacientes com transtorno de personalidade, o comportamento terapeuta é importante para a forma como o paciente lidará com os problemas. Então, a maneira como você vai manejar essa situação é extremamente importante. Aí eu cito aqui esquiva e hipercompensação como duas condições típicas de manifestação de resistência. Certo? Coloquei aqui alguns tipos de resistência que se manifesta em função desses esquemas. Resistência em situações que demandam ações independentes, né? Aquele paciente bem dependente, que você está lhe sugerindo o tempo todo autonomia e independência, e ele tem uma dificuldade. Pacientes que dizem não sei para absolutamente tudo, e só para sair um pouquinho do estilo típico da TCC, eu proíbo de dizer não sei, está proibido. Entendeu, Juliana? Tá? Difícil proibir, Juliana, em terapia, o paciente de fazer alguma coisa. Você consegue? É tranquilo? Tá? Não é todo mundo que consegue. Os psicólogos eles têm uma certa dificuldade, né? É um processo contratransferencial, porque eles têm medo de incomodar o seu paciente. Então, eu proíbo. Na verdade, eu tenho um joguinho para isso, que eu digo que é uma brincadeira. É sempre maneira de quebrar a resistência. Eu digo, não, vamos fazer aqui uma brincadeira. A brincadeira é assim, você está proibido de falar sim, eu vou fazer com a Aline aqui agora, a Aline vai fazer comigo, tá? Sim, não, legal, normal, não sei, mais ou menos. Pacientes muito monossilábicos eu uso essa estratégia, certo? Eu tô brincando, não vou fazer não. Tá. E aí, a gente usa muito... Convidada. E tem também o tanto faz, viu? O tanto faz. São 10. Normal, mais ou menos, sim, não, legal, não sei, sei lá, sei não. Ei, mas, Diego, eu que trabalho muito com adolescente, tem um clássico que eles não abrem nem a boca, que é dar de ombros, né? Que é fazer assim. Sim, então, assim, esse eu proíbo, assim. Mas tá proibido também, eu proíbo também. Quando faz assim, isso aí é mesmo que não sei. Então tá proibido. Tá? Então eu proíbo, porque aí a pessoa ela vai ter que pensar muito mais, entendeu? Ele vai ter que pensar muito mais. Aí a gente consegue articular um pouco mais a fala. Deixa eu ver só um comentário que você botou aqui. Depende muito da relação terapêutica, né? Já proibi um paciente de dizer não consigo. E aí, Nociane, fala aí qual foi o resultado. Então, aí, na época, a gente já fazia muito tempo que ela era minha paciente, então ela gostava muito do humor. E aí eu utilizava também o humor, né? Eu dizia assim, qual de novo, essa frase, o que é que a gente, né, já combinou? Ela dizia, realmente, lá vou eu falando a mesma coisa de novo. Entendi. Aí, por aí. Às vezes a pessoa nem se toca, Luciane. Ela fala tanto e já está tão habituada que aquilo nem faz... Ela nem percebe como a gente percebe, né? Uhum. Mas, se eu não me engano, o Judith Beck falou que a gente pode proibir, sim, o paciente dizer certas coisas, certas palavras, frases. Ele diz, no Overcome Resistência, ele fala que às vezes a gente tem que assumir a postura de, em alguns casos, a gente tem que assumir a postura de quem tem o domínio tem um conhecimento mesmo. E tem que sair dessa coisa de tentar negociar o tempo todo. Às vezes a gente tem que ser firme. Ele fala isso. Entendeu? Então o próprio Ellis, ele cita isso. Ellis, ele tem uma postura. Ellis não era um cara muito
muito de passar a mão, não. Ele era barra pesada. Com os pacientes, já vi o vídeo dele. Você assistir os vídeos, você vê, né? Agora, veja, isso tudo também é muito importante a gente dizer o porquê que eu estou proibindo. Sim, sim. Vamos proibir por quê? Que aí, e sempre está lembrando isso. É proibindo por quê, né? É a explicação para que haja justamente elementos para a reformulação. Isso. Entendeu? Exatamente, exatamente. Às vezes eu só não explico no início, viu, Sandra? Eu explico no posterior. Porque às vezes quando eu explico no início, aí eu preparo a pessoa nem sempre faz como deveria fazer, né? Ou faz ali para me agradar, então às vezes eu explico depois. Entendeu? Eu mostro muito mais a consequência. Tá? Então, beleza. Temos aqui as dimensões de resistência, eu não vou falar de todas, seria uma aula à parte falar de dimensões de resistência. Mas temos aqui 7 dimensões de resistência, né? Tiveram várias pesquisas de dimensões, e o Leahy, ele criou essas 7 dimensões. São maneiras de manifestação de resistência. Algumas, como eu já disse, são velhos conhecidos nossos. Então, temos aqui validação, aquele paciente que fica pedindo confirmação de tudo que ele fala o tempo inteiro, né? Vitimização também, aquele paciente que está ali o tempo todo se vitimizando, a culpa de tudo é do outro, ele está o tempo todo fazendo referência do outro. Como o outro é sempre culpado, ele nunca está disposto a mudar, certo? Porque se a culpa é do outro, ele não tem por que mudar, entendeu? Então, a maneira como ele reage ao que o outro faz é que ele não consegue enxergar essa reação, e que muitas vezes, assim, na verdade, ele tem ações que provocam aquele comportamento na outra pessoa. Resistência moral, muito comum no toque também. Certo? Acho que vai dar para falar dos 7, pelo menos fazer uma passagem em geral. Resistência moral, muito comum no toque, né? Ele acredita que se ele muda o padrão esquemático dele, ou os pensamentos, ou padrões emocionais, ele está mudando os valores morais e éticos dele. Ele tem uma dificuldade absurda de mudar, porque ele acha que ele está abrindo mão da ética dele. Muito comum também em pessoas religiosas. É difícil. Resistência esquemática são pacientes que têm aí o seu próprio padrão padrões específicos, né, crenças específicas, e ele acredita que se ele mudar, ele vai se desconfigurar, ele vai deixar de ser ele, entendeu? Autoconsciência, quando a gente fala de autoconsciência, tem um outro termozinho vinculado à autoconsciência, que deixa eu ver se eu vou lembrar o tema, custos irrecuperáveis. Ele é muito usado para fazer referência ao processo de tomada de decisão, tá? Então, o custo irrecuperável é algo do tipo assim: eu estou num casamento, tá, que já não está mais dando certo, eu não estou me sentindo bem, mas eu investi tanto nesse casamento, foram 20 anos investindo nesse casamento, que eu não consigo sair. Poxa, ou eu vou abrir mão de 20 anos de investimento, por isso que isso se chama de custos irrecuperáveis. Eu não consigo abrir mão. E aí o processo, a terapia, ela vai demorando, porque a pessoa está sempre cogitando as coisas ruins que pode acontecer, o que é que ela vai perder caso ela venha se separar. Risco, a aversão, muito típico dos pacientes ansiosos, né? São pacientes que têm uma dificuldade muito grande de arriscar na vida, eles têm muita dificuldade de arriscar, e por ter essa dificuldade de arriscar também, eles não tomam nenhuma decisão, não progridem, não se arriscam. Eu costumo dizer que o risco, ele pode trazer um dano, mas ele traz muitas oportunidades. E com medo dos teóricos danos, você acaba perdendo essas oportunidades. Autossistema de desvantagem, bem típico do processo depressivo. Você está o tempo todo ali se autoavaliando negativamente, né? Você sempre está vendo muito mais seus aspectos negativos do que os seus aspectos positivos. No poder integrador, pegando aqui o exemplo do autossistema de desvantagem, Beck, ele fala que os nossos esquemas, ele é o organizador de todos os outros processos cognitivos. Memória, lógica, atenção, ele organiza tudo. Por isso que a gente tem abstração seletiva, por isso que a gente seleciona memória, por isso, assim, a partir do esquema, a gente vai selecionando todo o resto, tá? Então, todo o processo de funções orgânicas mentais, né? O nosso processamento de informação, ele é organizado justamente em função do nosso esquema, ok? Então, essa questão das dimensões de resistência, pessoal, não vou entrar muito, senão é uma aula de 5 horas, só para falar de dimensões de resistência, né? Tá? Só para vocês terem mais uma ideia. Então, beleza. Até aqui eu mostrei para vocês
eu configurei o processo de resistência, tá? Vamos entrar agora no processo de mudança. Como é que a gente pode resolver a ruptura? Olha só, como eu estava dizendo, às vezes a gente tem que escolher a maneira como a gente age. A gente tem que parar e pensar mesmo, certo? A postura acolhedora e a postura empática, ela é ótima para 80% dos casos. Em 20% ela não vai funcionar, porque o paciente ele vai ter uma certa dificuldade de realmente se engajar no processo se eu não adoto uma postura diferente. Então eu tenho que escolher, às vezes, um estilo. Então, para não falar do estilo agora, eu vou falar daqui a pouco, eu vou só me ater ao slide, a gente vai ter que prestar atenção a esse processo de ruptura, tentar compreender por que ele está acontecendo, né? É sempre importante a gente sempre olhar a partir de duas perspectivas. Qual é a responsabilidade do paciente e qual é a sua responsabilidade no processo. Entendeu? Diego, mas pode ser que seja só do paciente? Pode, mas quase sempre tem a sua ação, ela interfere no processo de resistência. Né? Se você conseguiu adotar um estilo adequado, você vai conseguir quebrar a resistência. Eu vou dar um exemplo de uma mudança de estilo que eu adotei com uma paciente e funcionou bem. Era um paciente, também não vou entrar muito, só dar o exemplo. Era um paciente que tinha uma postura de se queixar muito, de sempre fazer referência assim, de maneira muito negativa, né? A dimensão de resistência dela era o autoestima de desvantagem, ela estava o tempo todo se queixando, dizendo que era incompetente, incapaz e assim por diante. E eu sempre tentando validar as evidências que mostravam que ela era uma aluna excelente. Ela já tinha passado em primeiro lugar em uma faculdade, pública, inclusive. Então ela tinha várias evidências disso, mas ela estava sempre dizendo que ela era incompetente, incapaz e qualquer coisa parecida com isso. Um dia, não chegou, Juliana, quando peça para ele tentar de novo, tá? Um dia ela chegou no consultório, novamente se queixando, dizendo que ela era incapaz e incompetente, e eu disse o seguinte, e disse que ia desistir do Enem. E eu disse o seguinte, eu disse, beleza, comprei a ideia, vamos desistir do Enem. E ela levou um susto. Até então eu estava validando, eu tenho uma postura diferente. Ela disse, como assim? Eu disse, você não quer desistir do Enem? Vamos desistir do Enem, a partir de agora, tá? Aí ela disse, tá. Aí eu disse, pronto, e agora? Você vai fazer o que de sua vida, já que você desistiu do Enem? Ela disse, eu não sei. Eu disse, vamos voltar para outra faculdade, que você já estava? Ela disse, mas eu odeio essa faculdade. Eu falei, escolha. Ou você vai ficar numa faculdade que você odeia, mas que você não vai ter que enfrentar um Enem, ou você vai lutar e vai tentar. E aí? Aí ela parou, pensou, aí disse, tá, eu vou lutar. E desde então, nunca mais ela reclamou, nunca mais ela ficou se queixando desse processo, entendeu? Ela continuou executando e vem estudando e vem se dedicando, mesmo com tudo que está acontecendo. Eita, tem um pequeno aí. Reconhecer o próprio papel da relação como parte da interpretação da transferência, tá? E manter uma postura observador-participante nesse processo de resistência. Eu estou observando, estou agindo em função disso. Tá, ok? Eu posso também, dominando a resistência, eu posso tentar explorar as razões da mesma, na verdade isso é fundamental. Tá? Eu tenho que tentar entender esse processo de resistência. Eu posso reavaliar metas, às vezes a meta está inadequada, às vezes a meta está demais, né? É uma meta que, para mim, parece muito simples, mas para o paciente parece algo muito pesado. E eu posso trocar metas altas por metas pequenas. Eu posso conversar com o paciente sobre sabotadores intencionais, vamos convir. Os nossos pacientes, de vez em quando, sabotam o processo terapêutico. Tá? A gente faz intervenção e ele vai ali sabotando de modo que, de fato, ele não consegue dar andamento. Avaliar a vantagem e desvantagem da mudança. Pessoal, tem uma frase que eu vi num livro do Ellis, que eu achei maravilhosa. A frase é, melhorar, como é? Deixa eu ver se eu lembro direitinho. É melhorar... melhorar pode ser um risco, melhorar pode ser um desafio. Não era isso, não. Era melhorar pode ser um risco, melhorar pode ser arriscado. Tá? Melhorar pode ser arriscado porque ele vai ter que enfrentar coisas que ele teme, que ele tem muito medo. Então, o processo de melhora ele pode ser algo absolutamente cômodo. Ele está tentando evitar uma condição específica ali, certo? E tem empatia com a experiência do paciente, mesmo que essa experiência te incomode, mesmo que essa condição ela venha te incomodar, ok? Medo ou mesmo algo desconhecido, Luciano. Verdade, né?
Mas o desconhecido, a aversão a risco é justamente isso. Na verdade, a pessoa entra naquela coisa da possibilidade e probabilidade. Eu fico pensando em tudo que é possível de dar errado e esqueço que a probabilidade de dar certo é muito alta. Mas se tiver uma pequena chance, já é motivo para a pessoa não arriscar. Entendeu? Por quê? Porque a pessoa quer ter certeza. Tá? Ela vive em função da certeza. E isso, obviamente, acaba atrapalhando muito. Outras maneiras de lidar com a resistência. Aceitação do quadro do paciente, fazer com que o paciente aceite o tratamento, né? Aí a gente usa muito de questionamento socrático mesmo, são técnicas mais básicas. Envolver o paciente na seleção de técnicas, porque aí você quebra um pouco, ele pode realmente selecionar ali, e você pode dar um leque de opções para ele. Solicitar feedback da sessão, certificar-se de que a terapia está atendendo as expectativas do paciente, assim por diante. Mas tem uma coisa que é fundamental, escutar o seu próprio sentimento. O sentimento do terapeuta, ele é um termômetro para o processo terapêutico. Então, o sentimento do terapeuta vai dizer a você um pouco do que é que está acontecendo ali, entendeu? E ele vai poder te guiar. Quando eu tenho um paciente que eu começo a ter sensações desagradáveis no processo terapêutico, eu paro, analiso o porquê desse sentimento, por que esse sentimento está aqui, tem a ver com o Diego, tem a ver com outra pessoa, né? Aliás, tem a ver com o próprio paciente, é um padrão esquemático do paciente, e aí eu penso que ações podem ajudar nesse processo de quebra de resistência. Então, estou sempre fazendo isso, né? Estou sempre fazendo isso para poder conseguir quebrar a resistência do paciente. É uma breve pausa no processo para explicar uma coisa que, no tratamento de resistência terapêutica, é muito importante. Se a gente pega o livro da Jitbeck, tem toda aquela sistematização, eu tenho certeza que bem poucos profissionais aqui utilizam aquilo ali à risca. Né? É uma quantidade muito, muito pequena de profissionais que utilizam a risca. Existe um grupo de profissionais que falam o seguinte, que o terapeuta cognitivo, ele precisa começar a sair um pouco daquela sistematização por sessão. É uma crítica muito ao modelo americano mesmo. E a gente precisa ser um Batman. Né? O que é o Batman? Ele é um ser humano qualquer, mas com um cinto de utilidades que tem muitas ferramentas. Ele tem uma infinidade de ferramentas. E ele fala que o terapeuta cognitivo tem que ser isso. Ele tem que ter o seu cinto de utilidade. Uma infinidade de ferramentas que ele vai poder usar no processo terapêutico e assim ajudar o seu paciente. Certo? E aqui temos algumas dessas microcompetências. Tá dando para ver, pessoal? Tá dando para ver, né? Desenvolvimento de comunicação, exploração de medos e expectativas, partilha da compreensão de significados. Às vezes eu tenho uma compreensão e não digo para o meu paciente, por exemplo, tá? Opa, deixa eu abrir aqui para Ariane. Desenvolvimento de comunicação é ter a habilidade realmente de me comunicar de maneira adequada com o meu paciente, independente do estilo linguístico dele, tá? Explorar as minhas expectativas, é bem típico de seja, né? Partilhar da compreensão em significados. Então, assim, a partir da compreensão, você jogar isso um pouco para o seu paciente, tá? Mostrar para ele. Exploração da história e dedução de estilos emotivos cognitivos, ok? Então, explorar um pouquinho da história dele. Indo lá para cima. A partilha, mas eu vou lendo aqui, Paula, tá? Partilha de objetivos terapêuticos seu e do paciente. Opa, temos uma diferença aí no processo de resistência. A gente está muito acostumado a pedir os objetivos e metas do paciente. Só que na condição terapeuta, às vezes eu consigo ver coisas que ele não consegue ver, certo? E aí, quando eu consigo ver, eu posso criar minhas próprias metas e jogar isso no processo, ok? Isso, quem está no celular consegue ampliar, tá? Você consegue ampliar a tela. E você pode jogar isso no processo. Explicação da teoria racional. Eu gosto muito da explicação, novamente, do Beck, de metacognição, né? Que a gente precisa aprender a usar dessa metacognição. É uma habilidade, é a habilidade das habilidades. É você parar, olhar para suas próprias cognições, padrões emocionais, padrões cognitivos gerais, você olha para ela e aí você pode começar a modificá-las. Entendeu? Ele coloca muito nesse sentido, tá? E a gente pode explicar isso para o paciente, e quando a gente explica, parece que a coisa fica um pouco facilitada. A gente consegue ajudar o paciente a executar essa ação. Movimento para conceitualizações alternativas, está sempre ajudando ele a fazer isso. Monitoração de sentimentos, pensamentos e desempenho de papéis.
Quando estou falando de papéis, estou falando de papéis sociais que ele realiza no dia a dia, e exercícios terapêuticos e desempenho de papéis alternativos. Aqui são as habilidades, são as microcompetências que nós temos, de modo geral, tá, pessoal? E que a gente precisa aprender. Então, assim, o que é que ele defende? Ele defende que a gente pode usar as microcompetências conforme a demanda. À medida, nós todos sabemos que, às vezes, a gente se programa para uma intervenção, quando a gente menos espera, o paciente traz algo diferente para a gente. E a gente fica ali, às vezes, um pouco perdido, porque a gente não se preparou. Ele defende que se a gente é o Batman, e a gente tem um cinto de utilidade, a gente vai estar preparado para quase tudo. Certo? Então, se eu tenho as técnicas, habilidades e microcompetências, de modo geral, eu vou estar preparado para quase tudo. Transferência. Tá? E aí eu não podia deixar de colocar o nosso amigo Freud, que apesar de não ser de nossa abordagem, é de uma extrema relevância na nossa prática profissional. Né? Foi ele a pessoa que, de fato, começou tudo. Tá? E a transferência é um termo que veio da psicanálise, mas que a gente pode usar na terapia cognitiva. Então, para TCC, transferência é a ativação das crenças do paciente a partir das características, padrões comportamentais e estilo terapêutico, terapêutico do terapeuta, ficou redundante, tá? Mas e estilo terapêutico, ok? Então, a sua ação ativa as crenças dele. E aí você precisa tomar cuidado em relação a isso. Levam padrões emocionais que podem ser incondizentes com a evolução clínica do paciente. A culpa é do terapeuta? De forma nenhuma. Mas é o terapeuta que pode ter algum controle da situação e utilizar estratégias metacognitivas ou mudança de estilo terapêutico para ajudar na quebra de resistência. Então, não é culpa sua, mas é você o responsável para poder tentar fazer esse processo de mudança. Tá certo? Acontece, do mesmo jeito que você ativou, outras pessoas no ambiente social, no meio social, vão ativar também. Tá? Então, serão ativadas também. Então, você precisa ser o responsável por isso. Diego, mas é certeiro? Não, é tentativa e erro. Trabalhar com resistência é quase sempre tentativa e erro. É meio que procurar, você vai ter que procurar. Qual a estratégia, você vai ter que procurar. Qual o estilo terapêutico você vai adotar. Tá certo? E a partir daí, você vai começar a usar o seu cinto de habilidades do Batman para ver como é que você consegue ajudar seu paciente. Estilos terapêuticos, né? É o que eu venho falando muito. Por que eu falo tanto de estilos terapêuticos, pessoal? Porque, olha só, quando eu li Overcoming Resistance, ele tem um capítulo só sobre estilos terapêuticos. E aí, eu comecei a ler e comecei a adotar. Eu comecei a mudar o meu estilo com meus pacientes. Qual é o seu estilo clássico, psicoeducativo? Eu sou, como o Neuciane disse, eu sou professor. Tá? Eu gosto muito de explicar, até pela própria condição de professor, de fato, que eu sou. Né? Então, é muito comum eu ser o professor. Então, eu não sou tanto questionador, eu sou mais o psicoeducativo. E aí, assim, eu notava que alguns pacientes não funcionava bem esse estilo. E aí, foi quando eu li o Overcome Resistência, eu comecei a usar outros estilos. Tem paciente que eu uso o estilo humorístico, tem paciente que eu uso o estilo autorrevelador, e aí eu comecei a alternar. E aí eu comecei a notar a evolução. Tem paciente que eu uso o estilo confrontador, tá? E Ellis, ele fala isso, ele diz, olha, você não é uma máquina para poder agir sempre do mesmo jeito para todas as condições, você é um ser humano como outro qualquer. E a adequação do seu estilo ao padrão de personalidade e problemas do seu paciente, ela pode ajudá-lo muito, porque ele vai responder a isso. E se ele está habituado e acostumado com o seu velho estilo que você utiliza sempre, tá? Aquele estilo já não funciona mais, entendeu? Deixa eu fazer uma metáfora em relação a isso que eu estou dizendo. Quando eu estava fazendo mestrado, e Neuciane passou por isso também, e ela vai confirmar, você tem que fazer habituação com os animais. Concorda, Neuciane? Você tem que fazer habituação com os animais? Uau, o meu conhecimento de psicologia experimental salvou meu doutorado. Foi? E aí você precisa fazer habituação. Eu fui algumas vezes para a Linda Floresta, e eu tinha que passar 3, 4, na verdade, eu tive que passar muito mais. Como não era a minha área, eu passei por menos tempo. Eu passava 3, 4 dias deitado embaixo de uma árvore para os micos e saguis me verem. Não fazia nada, ficava lá deitado, só para eles ficarem me vendo. Entendeu? Para quê? Para que eles pudessem se habituar a mim, tá? E eu poder realmente ver a conduta normal, né? Atípica deles, que eles realizam no dia a dia. Porque a minha presença atrapalhava, era uma ameaça a eles, isso acabava interferindo. E eu estou me lembrando agora uma outra vez de uma
estagiária minha, que ela começou a atender um garotinho e a queixa é que o garoto era muito danado. Ela saiu da primeira sessão, foi direto para a supervisão e ela disse assim, Diego, olha, não sei o que é que esses pais estão vendo, porque o garoto é um amor, o garoto é um doce, não sei que história é essa, que esse menino é danado. 4 sessões depois ela veio e eu falei para ela, não, espere, vamos ver daqui em diante que ele vai se habituar a você. 4 sessões depois ela falou, Diego, o menino é um capeta, o menino é horrível. Tal. Por quê? Porque foi o tempo de habituação. O seu paciente, ele se habitua com o seu estilo. Entendeu? O que significa dizer que nesse processo de habituação, o seu estilo típico ele vai perder o efeito. E aí você precisa alternar, eventualmente, esse estilo. Tá? Não sei se isso faz sentido para vocês. Mas se você não alterna, ele já sabe o que esperar de você, ele já sabe o que você vai dizer. Ele sabe tudo, ele consegue fazer previsões ao seu respeito. Entendeu? E isso atrapalha o processo terapêutico. Então, olha só, cada terapeuta tem seu estilo próprio de atender. Mas imagine se pudéssemos passear por vários estilos de modo a aproveitar as vantagens terapêuticas de cada um. Albert Ellis defende que isso é possível. Tá? Ele diz que isso, de fato, é possível. Ok? Então, eu separei aqui alguns estilos terapêuticos, tá? Quem tiver no celular pode ampliar aí, que dá para ver, tá? Então, vamos lá. Tem 2 que são básicos, são os típicos da TCC. Tá? Os 3 primeiros, na verdade, a gente usa bastante. Psicoeducativo, a gente está ali explicando o tempo todo os processos cognitivos, o que é que está acontecendo com o paciente, como melhorar e assim por diante. Estilo questionador, a gente está fazendo o questionamento das crenças do paciente, também assim por diante. Estilo empático e acolhedor, tá? Estilo confrontador, que foi o estilo que eu adotei. Lembra quando eu cheguei para o paciente, que eu comentei agora há pouco, guarda isso aí, né? Eu cheguei para o paciente e disse, escolha. Ó, você vai ter que escolher, tá? Esse é o estilo confrontador, ok? Então, eu confrontei a paciente e ela escolheu. A partir do momento que ela fez escolha, eu comecei a reforçar as condutas dela, certo? E ela mudou com o estilo confrontador. Agora, o estilo confrontador, ele é igual pimenta. Você só pode comer, assim, com muita cautela. Você tem que comer, né? Você tem que usar de maneira muito cautelosa. Você não pode ficar usando sempre o estilo confrontador, certo? Estilo humorístico. Contar piada pode ser terapêutico. Brincar em terapia pode ser terapêutico. Ser simpático pode ser terapêutico. E você pode usar isso a seu favor, certo? E ele defende que você possa usar isso. E aí vem o mais, no meu ponto de vista, o mais polêmico dos estilos, que é o autorrevelador. É você falar de sua vida para seu paciente. Ellis diz que você pode falar, não tem problema você falar de sua vida, desde que falar de sua vida possa ser terapêutico para o paciente. Você não vai falar do conflito conjugal que você teve com sua esposa, da briga que você teve com sua filha, sua demissão de emprego, ou qualquer coisa parecida. Mas você pode usar um pouco da sua vida como um modelo para o seu paciente, trazendo até um pouco de bandura mesmo, entendeu? Se você nota que você é um modelo para o seu paciente, você pode usar isso a favor do processo terapêutico, usar o estilo autorrevelador, né? Olha só, o Pedro está dizendo que hoje mesmo atendeu um paciente e usou o estilo humorístico. Um paciente. Quer falar um pouquinho, Pedro? Quer falar um pouquinho como é que foi? Aproveitar? Está deitado. Ele é resistência, olha aí, resistência terapêutica em plena aula, tá? Ativei uma crença aí de Pedro. Certo? Então, olha só, tem muitos mais. Esses aqui são só alguns. Como assim, Ives? Explica melhor. Se quiser abrir o microfone, a gente já está no finalzinho da palestra, da apresentação. Se você quiser falar, eu libero o microfone. Quer falar? Abra aí. Pode falar, Ives. Ives, se você tocar na tela, vai aparecer um microfone. Pronto. Oi, tá me escutando? Estou ouvindo. Pode falar. Então, Diego, eu estou percebendo que cada um desses estilos aí, eles têm um nome familiar de uma técnica. Por exemplo, questionador, questionamento socrático, psicoeducativo, psicoeducação, confrontador, existe a técnica de confrontação empática. E aí, eu estava tendendo a ver isso muito mais como técnicas que a gente pode utilizar ao longo da sessão do que propriamente como um padrão de comunicação. Foi só uma observação mesmo.
Assim, mas o Beck, o Beck não, desculpa, o Ellis, ele coloca realmente com uma postura, ele não coloca com uma técnica, não. Sim. Não deixa de ser uma técnica, né? Quando você faz a mudança de postura, não deixa de ser uma técnica, mas ele coloca muito mais como uma mudança de postura, realmente. Entendeu? Entendi. Eu avalio bem, né? Eu avalio bem como é que eu uso isso. Mas, assim, eu uso todos os estilos que estão aí. Todos os estilos aí já foram usados. Quer falar, Penha? Eu queria. Eu vejo, Ives, colaborando aqui na discussão, Diego me corrija dentro do que ele deu, mas veja só, eu penso assim, eu posso discutir um estímulo com o paciente, empático, acolhedor, e questionar, e fazer questionamento socrático, tá entendendo? Então, não necessariamente eu vou fazer o questionamento socrático quando eu estiver no estilo questionador. Eu posso estar empático e acolhedor, usar esse estilo, mas fazer o questionamento, tá entendendo, Ives? Entendi. Ok. Penha, quer falar? Quer perguntar, Penha? Eu queria. A autorrevelação é uma técnica antiga da comportamental. Sim. Agora, da FAP, né? FAP usa muito, né? Mas mesmo assim, sempre que é usada, ou mesmo quando os cognitivistas começaram a integrar, é muito importante que quando você usa da autorrevelação, e isso realmente atinge os pacientes, tem que estar muito ligado ao contexto, ao momento da queixa do paciente, ou o momento que ele está vivendo. Não é que você vai ficar falando, sabe, relatos da tua vida. Quando é muito pertinente ao momento do paciente, sem dúvida, funciona, é um excelente processo de modelagem, como também ele se sente validado. Porque como ele tem uma coisa de admiração do terapeuta, ele se sentir validado que uma pessoa que ele admira passou por algo semelhante, faz ele realmente sintonizar. Não deixa de ser uma forma de você estabelecer uma empatia. Então, é um recurso que, se bem usado no momento, é muito interessante. Eu fiquei muito tempo, eu tenho a sensação que você está tocando o paciente. Isso. Com a outra grande vantagem, que ele humaniza o terapeuta. Você deixa de ser, às vezes, uma entidade, porque dependendo da expectativa do paciente, ele te vê como uma pessoa superior. E aí você consegue se humanizar nesse momento, né? Com a autorrevelação. Mas isso é um risco também, certo? Sim. Porque é uma admiração, às vezes ela precisa ser mantida. Outra coisa, também temos que ter cuidado, porque o paciente... Você não é psicanalista agora? Hã? Estou brincando contigo, tu é psicanalista agora? Por quê? Não, mas é claro que ele tem que ter cuidado. Não. Veja só. Por que não tem observação? Porque os pacientes, é uma relação, a relação de terapia, ela é um pouco desigual, né? A pessoa está diante de alguém que ele se acha que tem conhecimento, a sabedoria, que ele não tem, etc, etc. Então, às vezes, é preciso manter. Outra coisa também que a gente tem que ter cuidado, porque o paciente pode dizer assim, a gente pode, digamos que o paciente está com um processo de depressão bastante problemático, tal, blá, 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 e não consiga certas coisas, e você inventa revelar alguma dificuldade sua, e você superou, não sei o quê, você pode ouvir a seguinte observação, mas você não tem depressão, por isso que você conseguiu. Vocês estão entendendo? Então, a gente tem que ter muito cuidado. O problema da autorrevelação, Pê, é que eu ainda não vi os critérios, ou talvez você conheça, não sei, quais são os critérios, e talvez Diego tenha, quais são os critérios que a gente pode utilizar, fora da questão que tem que ser terapêutico para o paciente, no momento do paciente, para se revelar para o paciente, entendeu? Quais são os critérios objetivos, claros, da autorrevelação? Neuciane, olha, quando a gente fala de resistência, a gente não tem critérios tão objetivos e tão claros. A gente não tem. E nem temos como ter. Como eu disse para você, resistência terapêutica é tentativa e erro, é síntese de habilidades. E você vai ter que testar. Entendeu? Resistência terapêutica é isso. É uma vantagem, é também um problema. Mas a sistematização tem suas complicações também, seus problemas, né? Porque a sistematização ela também é geradora de resistência. Quando você pega um paciente, por exemplo, com um perfil um pouco mais, como é que eu posso falar?
Espontâneo, ele tem uma dificuldade absurda com a sistematização, muito grande, muito grande. E aí eu vou ter que realmente me adequar a essa condição. Diego. Deixa a Juliana levantar a mão. Certo. Eu vou passar para a Juliana em seguida para você. Então, eu até coloquei um comentário aí dizendo que é importante a gente conseguir valsar, né? Aproveitando o termo que você usou, mas a gente conseguir circular entre esses estilos terapêuticos, pelo menos os básicos, de acordo com a necessidade do paciente. Já que se entrou falando sobre autorrevelação, eu, por exemplo, às vezes uso, mas aí, assim, também eu desenvolvi isso ao longo desses anos todos, e a gente conseguir saber quando necessita. Então, por exemplo, tem paciente, eu fiz karatê durante alguns anos, tem paciente que eu digo, assim, olha, eu fiz karatê, eu participei de competição, se isso tiver a ver com a adesão à atividade física, para eles poderem estar produzindo endorfina. Então, eu dou o exemplo, eu dou a explicação, né, assim, de por que a atividade física é importante, e aí, se tiver a ver, eu falo, olha, eu fiz karatê, você pode buscar uma arte marcial, você pode buscar, entendeu? Dentro do perfil do paciente. Então, assim, a gente tem que ir adequando ao que pode. Claro que não vai falar, como você disse, de crise conjugal, de problema que está tendo. Tem que ter muita sutileza de saber o que e quando falar, né? E como também. Deixa eu fazer um comentário relevante, antes de Ives falar. Se você for parar para ver, todos os profissionais que trabalharam com resistência fizeram uma única obra sobre resistência e pararam. Todos eles. O Leary só fez uma obra e parou, o L só fez uma obra e parou, o Beck só fez uma obra e parou. Quem insistia um pouquinho mais foi o David Burns. Ou seja, é uma ciência ainda muito inexplorada na terapia cognitiva. Bem inexplorada. Então, esses critérios que você está falando, que o Luciano está falando, eles podem ser desenvolvidos. Entendeu? Mas eles ainda não foram pensados. Eles precisam ser pensados com o passar do tempo. Tá? E aí cabe pesquisa. Aí realmente aí cabe pesquisa, ciência mesmo, para poder a gente conseguir compreender de que forma a gente pode fazer a quebra do processo de resistência. Alan disse que a tela ficou preta. Alan desapareceu da minha tela. O Alan também está dizendo que desapareceu da dele também. A Juliana também, Priscila também. Está preto aqui. Desapareceu o quê? Todo o slide. Ficou preto. Peraí. Voltou. Voltou? Voltou. Pronto, beleza. Então, é porque eu acho que eu mexi aqui, fui eu. Tá? Então, pessoal, ainda é tentativa e erro. E por isso que se fala tanto nesse cinto de utilidade do Batman. Se você souber, com a sua experiência, você pode começar a testar e pode começar a utilizar. Entendeu? A terapia tem uma grande vantagem. Os nossos erros, eles, em algum grau, eles podem ser sanados ou tem retorno. A gente tem como corrigir. Diferente de um cirurgião, ele não tem como fazer isso. Então, a gente pode realmente analisar adequadamente a situação, ver como é que a gente encaixa isso, tá? Para, com a prática, com a experiência, a gente acertar, obviamente, cada vez mais. Tá? É isso que os teóricos falam, que o Newman, por exemplo, que trabalha muito com microcompetências, fala muito. Tá certo? Então, ele coloca muito nesse tipo de condição. Okay? Então, assim, essa é a principal proposta do Ellis. O Ellis, ele defende muito o questionamento socrático. Ele acha que é a grande ferramenta que nós temos, tá? Porque a partir do momento que você coloca em xeque o padrão de crença e o esquema do paciente, e você posteriormente começa a quebrar, começa a colocar em dúvida, ele acha que isso é promotor de muita mudança, mas ele fala muito que isso não é para todo paciente, nem todo paciente isso vai funcionar. Um exemplo típico que ele dá é um paciente depressivo grave. Um paciente depressivo grave, questionamento socrático, não funciona com esse perfil de paciente. Entendeu? Primeiro porque a cognição dele ele nem consegue raciocinar de maneira adequada. Oi? Tela preta de novo. Tocou em algum lugar. É quando eu mexo aqui, peraí. Aparelho voltou? Voltou, pessoal? Voltou. É quando eu tiro aqui. Eu já identifiquei. Tá? Então, vamos lá. Contra-transferência. Contra-transferência é a ativação das crenças do terapeuta a partir das características e padrões comportamentais do paciente. Levam padrões emocionais
que pode ser incondizentes com a evolução clínica do paciente também. E a gente precisa tomar cuidado, já falei bastante sobre isso, né? Problemas típicos de conta transferência. Cadê o slide na tela? Não está aparecendo? Não. Só está Deixa aparecendo. Peraí, eu vou tirar e vou botar de volta. Aí vai aparecer. O meu está aparecendo. Para mim, não. Peraí, agora saiu, porque eu tirei, e eu vou colocar novamente. Veja aí, eu acabei de colocar. Deve ter aparecido. Agora. Ok. Apareceu, pessoal? Voltou. Não, mas tudo bem. Luciane, apareceu? Não, estou vendo Diego, mas tudo bem. Vai, continua, Diego. Então não Luciane, vai tem para um você. botãozinho, ó, se você for ver aí, tem um botãozinho chamado apresentação. Se você clicar, vai aparecer. Ok? Ok, apareceu. Pronto. Obrigada. Então, leva a padrões emocionais que podem ser incondizentes com a evolução clínica do paciente, tá? Problemas típicos. Sessão de terapia estendida além dos limites usuais. Já passou muito do tempo e você permite que a coisa continue, né? Que o paciente continue lá falando e você não interrompe o paciente. Catastrofização sobre questões relativas à hospitalização de um paciente. Eu já precisei internar paciente, tá? Raiva de pacientes que telefonam entre sessões e você não coloca limite desse paciente. Inibição em coletar dados do histórico sexual, quando isso é relevante, importante. Ausência de acessão na cobrança de preço ou cumprimento do contrato, ok? Tudo isso são problemas típicos de contra-transferência, tá? E aí, esses esquemas podem fazer com que o terapeuta se comporte de maneira manipuladora, hostil, dependente, exigente, exploradora e até mesmo sedutora, ok? E aí é difícil o paciente conseguir lidar com isso. Para contra-transferência, pessoal, existe uma única grande sugestão que eu até já dei aqui, tá certo? O terapeuta ele precisa realmente ficar muito focado nas emoções pessoais. Ele precisa ver muito essas emoções. Então, assim, é difícil porque a gente está quase sempre muito atento ao nosso paciente. A gente esquece um pouco das nossas emoções. Mas a gente precisa ficar muito atento a isso. O que é que eu estou sentindo no momento da terapia? Tá certo? Porque a partir daí, aí eu vou usar os recursos da própria terapia cognitiva para poder fazer a modificação. Ok? E aí, quando eu consigo fazer isso, eu consigo realmente mudar os meus padrões esquemáticos, talvez até mudar o meu estilo terapêutico, a maneira como eu lido com um paciente resistente, e aí a terapia volta a evoluir. Ok, pessoal? Pessoal, era isso que eu tinha para falar, tá? Falei que ia dar polêmica, não falei, Sandra? Vou trazer... E aí, gostaria de ouvir um pouco vocês... se tem alguma pergunta. Isso. Pessoal, o Diego está aberto para as perguntas e a gente faz esse modelo. Quem for perguntar, abre o microfone. Depois da resposta, desliga o microfone novamente. Pode ser assim, gente? Vamos para as perguntas? Quem quiser fazer por escrito, faz. Tranquilo. Alguém? Pessoal, eu vou tirar... Deixa eu falar aqui brevemente, já que está aqui o slide, tá? Eu estou começando um curso de resistência terapêutica, esse curso está começando amanhã, tá? Às 8 horas da noite. Eu vou começar falando do modelo típico da TCC que eu estou tentando trazer, né? A lógica do poder integrador, inclusive, e depois a gente vai entrar por uma coisa que eu nem falei muito aqui, que é resistência processual, né? Do processo terapêutico, dimensões de resistência, estratégias de coping. Quem tiver interessado, pode falar comigo, tá? O curso começa amanhã e eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante.